Haddad agradeceu o Tarcísio, né? Porque ontem vocês mostraram aqui numa reunião do PL, né? Foi vaiado e foi falado ali, né? O Bolsonaro estava nessa reunião, foi interrompido pelo Bolsonaro. Você não, né? O Bolsonaro que não quer fazer nenhum. Ele não quer ter, né, nenhuma pessoa que possa roubar o lugar dele. Mas ele está inelegível, ele vai fazer como, né? Então o Haddad veio a público, né, aqui e agradecer o Tarcísio, agradecer, né, claro, o presidente Lula e todo mundo que colaborou. E agradeceu até o Arthur Lira. Vamos ver esse áudio, aí o Calejão pode falar o que ele achou dessa votação. A gente vai mostrar também como os partidos votaram, né? E a Glaze fez um resuminho muito legal do que vai... o que essa reforma vai alterar na sua vida, né? Assim, uma coisa bem básica, e aí a gente volta aqui para o Calejão comentar sobre todos esses temas. Vamos ver o que o Haddad aqui falou sobre a reforma, agradecendo Tarcísio e o Lira. Olha que ponto chegamos, hein? Mas tá certo. Eu estava otimista, como vocês sabem, né? Eu estava prevendo uma votação expressiva, porque foi feita muita negociação. E o que eu senti é que as pessoas estavam genuinamente abertas ao diálogo, porque sabem da importância da reforma tributária para o Brasil. O Brasil tem um dos gargalos no nosso sistema tributário para o desenvolvimento, aumento da produtividade do trabalho, segurança jurídica para investimentos nacionais e estrangeiros. Eu penso que nós vamos entrar numa fase boa. Eu acredito que o Senado, já recebi telefonema de senadores elogiando o texto da Câmara, dizendo que uma boa parte do pleito dos senadores, o relator da Câmara já atendeu e que, portanto, eles também estão otimistas em relação à tramitação no Senado, que deve acontecer agora no segundo semestre, depois do recesso. Vamos ver se votamos o CARF hoje, para liberar a pauta, para votar o marco fiscal. E aí vamos partir para a segunda fase das nossas reformas. O senhor acha possível votar o marco fiscal hoje também, assim como o CARF? Ele precisa votar, o CARF precisa ser votado para liberar a pauta, sim, né? Então, eu não sei se dá tempo. Mas como você tem já está praticamente aprovado, né, o marco fiscal. O senhor conversou com o presidente Lira ontem, depois da aprovação da reforma? Liguei para ele, evidentemente. Ele foi uma grande liderança. Ele teve um papel fundamental. Está todo mundo de parabéns, né? Eu penso que a Secretaria Extraordinária que foi criada aqui dia 1º de janeiro, com toda uma equipe técnica, dezenas de pessoas trabalhando, rodando o país inteiro para explicar, convencer, levar informação. Eu penso que foi muito... O trabalho do API, da equipe, estão de parabéns. A condução do presidente Arthur Lira é muito republicana, ouviu todo mundo, só colocou para votar quando tinha segurança de que tinha conseguido quase um consenso. Só os extremistas aí que quiseram demarcar, mas não foi suficiente para impedir um placar absolutamente expressivo, né, da vontade nacional. Tá bom? O senhor vê muitas alterações no Senado, no texto da reforma? Olha, vamos avaliar, mas até onde eu vou, até pelos telefonemas que eu recebi, mensagens que eu recebi, eles estão se sentindo muito contemplados pelo trabalho que o Aguinaldo fez, até porque o Aguinaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado, né? Então, ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E, para além das duas PEC, né, 45 e 110, houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Qual? E a reforma teve a seguinte votação de primeiro e segundo turno aqui. Passou com folga, né, o texto base da reforma tributária em 2 turnos, ontem, né, na quinta-feira à noite. Né, o plenário da Câmara aprovou hoje em segundo turno, né, na quinta-feira, dia 6, por 375 votos a 113.
né, o texto base da PEC, proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Eram necessários 308 votos. Falta votar os destaques, possíveis alterações no texto, antes de a proposta ir para o Senado. O que aconteceu, vitória do governo Lula em momento histórico. A reforma tributária era discutida há cerca de 30 anos, sem ter avanço no Congresso Nacional durante os governos anteriores. O sistema atual foi criado na década de 60, se não me engano era o Castelo Branco, né? Década de 60 ainda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, estava decidido a votar todos os destaques, mas suspendeu a sessão por volta das 2 da manhã, devido ao baixo quórum de deputados. Um destaque foi analisado e rejeitado nesta madrugada, os outros 4 serão analisados hoje, né? Estão sendo analisados hoje, a partir das 10 horas. No primeiro turno, o placar também foi amplo. 382 deputados apoiaram a proposta e 118 foram contrários. Todos os destaques foram rejeitados. Com exceção do PL e do Novo, todas as bancadas orientaram favoravelmente ao projeto. Calejão, como é que você vê aí a vitória do Lula, vitória do Haddad, derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo? Eu acho, mano, é inequívoco isso aí. Eu acho que é uma vitória do governo, é uma vitória do Haddad. Isso destrava todo um emaranhado tributário no Brasil que é horrível, Bezi. Você tinha aí, cara, enfim, sem número de impostos entre IPI, PIS, COFINS, que eram federais, e não lembro de cabeça agora, assim, mas acho que ICMS e ICS, que são municipais. Essa mudança cria um imposto unificado, né? Essa proposta prevê o que eles chamam de IVA, que é um imposto sobre valor agregado, né? E que é dual, tem duas categorias. Um imposto sobre bens e serviços, que substitui o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e essa contribuição, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que unifica esses outros tributos federais, PINs, COFINS e IPI que eu falei aqui. Cara, é importante porque tem várias coisas que facilitam a vida, sobretudo da classe trabalhadora e das camadas mais empobrecidas da população. Você tem cesta básica com alíquota zero, você tem medicamentos com taxas que são reduzidas em até 60%, um monte de coisa importante no que diz respeito a saúde, educação e transporte, que eu nem vou me aventurar aqui, porque acho que a gente teria que trazer um André Roncalha, manja, um cara desse para explicar com mais propriedade. Não é de fato que eu não quero entrar na polêmica, é que eu não tenho propriedade para me aprofundar nisso. Deixa eu ler aqui o que a Glaze colocou, Calejão, assim, algumas coisas um resumão, né, do que aconteceu. Eu acho que a gente pode trazer aqui, ela que está dentro, é líder do governo do PT, né, ali na Câmara, no Congresso. Resumão da reforma tributária aprovada no plenário da Câmara por 382 versus 118. 1. Jatinhos, jet skis e iates vão pagar IPVA como você que tem carro. 2. Criação da cesta básica nacional com imposto zero. Isso. 3. Cashback para a população de menor renda. Vão ser votados nos destaques que população é essa que vai receber esse cashback, que é um retorno daquilo do imposto que ela está pagando, né, para você não pagar o mesmo imposto que uma pessoa que ganha 100, 1 milhão de vezes mais pague, né? Simplificação do imposto para micro e pequena empresa, fim das isenções fiscais que beneficiam os grandes lobbies, imposto menor para insumos para pessoas com deficiência, imposto menor para absorventes, transparência, imposto detalhado na nota fiscal, menos impostos para saúde, medicamentos, educação e transporte público e sem aumentar a carga tributária. Então, cara, eu vejo uma série de medidas positivas. É óbvio que, como eu vejo, pelo menos, não é o que eu queria ainda em termos de um imposto legitimamente progressivo. Se você tem é óbvio que a gente precisa taxar progressivamente, é óbvio que a gente precisa taxar grandes fortunas e heranças, sobretudo, porque isso é uma parte fundamental no sentido de começar a construir um processo que dê conta de, pelo menos, mitigar o que é um efeito muito nefasto do nosso legado histórico e cultural, que vem de um modelo escravista, é óbvio. Agora, daí a negar, Bezi, que isso é um avanço, considerando que a gente tem no Brasil
ao longo, desde o regime militar, cara, que é o que você falou aí, faz 60 anos que a gente vem tentando fazer isso enquanto sociedade civil e não acontece porque é complicadíssimo. Reforma tributária, regulamentação da mídia, reforma agrária, todas essas questões são extremamente sensíveis e bate contra o interesse de gente muito poderosa, cara. Então é difícil fazer isso. Eu acho que foi uma vitória importante do governo Lula e para muito além, vários benefícios aí, para muito além desses benefícios que eu salientei, que estão contemplados aí no texto da Gleisi também, cara, isso bota para usar um termo do Paulo Guedes, bota uma granada no bolso da extrema-direita, tá ligado?